Muito boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um programa Palavra Viva, hoje dia 22 de 9 de 2021. E nessa semana, você sabe, estamos numa série de exposições falando sobre o fruto do Espírito. E no programa de hoje nós iremos falar sobre o terceiro gomo desse fruto, falando sobre a paz. Nós já falamos sobre o amor, já falamos sobre a alegria e hoje nós iremos falar sobre a paz. Então não saiam daí, vamos ouvir a nossa vinheta e daqui a pouco estamos de volta com o nosso programa Palavra Viva. Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Graças a Deus. E eu quero aproveitar essa oportunidade, hoje quarta-feira, amanhã, quinta-feira, na nossa Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, na congregação do Vila Rica, em Pindamonhangaba, São Paulo, isto lá na Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Você pode participar conosco do nosso curso de capacitação para discipuladores ou para discipulado. Todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, nós temos ministrado esse curso que é aberto a todas as pessoas de modo gratuito e você, se quiser, pode ir lá participar conosco. Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Vá lá nos visitar, queremos muito te conhecer. E eu quero também que você participe do nosso programa enviando a sua mensagem no WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Mande a sua mensagem, mande o seu pedido de oração, o que você tem achado do nosso programa. Você que nos acompanha pelo YouTube, você pode se inscrever no nosso canal, pode deixar a sua mensagem aí nos comentários, deixar o seu like, interagir com a gente. Nós queremos a sua participação aqui, que é um enorme prazer. Mas vamos então ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida iremos falar sobre o terceiro gomo do nosso estudo aqui, da nossa série aqui, falando sobre o fruto do Espírito e falando hoje sobre a paz. Então não saiam daí. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E, atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio.
para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado à Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, então, vamos partir para a exposição da Palavra de Deus, dando seguimento aqui à nossa série, falando sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. E aí nós já meditamos aqui falando sobre, fazer aqui uma introdução, que é o fruto do Espírito, na segunda-feira. Ontem nós falamos sobre o gomo da alegria. Anteontem falamos sobre o gomo do amor. E hoje nós iremos falar sobre o gomo da paz. Porque nós já aprendemos que quando falamos de fruto do Espírito, nós estamos falando de frutos no plural, mas de fruto no singular. É um mesmo fruto com vários gomos. Então, é um fruto apenas, mas vários gomos nele, como a ideia de um cacho de uvas. Cada cacho aí tem um número de gomos e você vai entendendo esse processo do que é gerar frutos aí a partir da ação do Espírito Santo na vida do pecador regenerado. E eu quero então ler novamente com vocês o texto de Gálatas capítulo 5, e os versos 22 e 23, que dizem assim: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, hoje eu quero falar então com vocês sobre a paz, o gomo da paz. E se você não ouviu ou não acompanhou os últimos 2 gomos, os últimos 2 programas falando sobre esse tema, você pode acessar o meu canal no YouTube, Miqueias Alves, você que me ouve pela Rádio Paz do Vale, e procurar lá na playlist Programa Palavra Viva, e você vai encontrar todas essas mensagens salvas aí, tanto na playlist Programa Palavra Viva, como na playlist que eu criei lá, O Fruto do Espírito. Então vá lá, se inscreva no canal e acompanhe essas mensagens. E aproveite e compartilhe com outras pessoas. Compartilhe com outras pessoas, você que nos ouve, compartilhe, tem um programa abençoado, 9 horas da noite, na Rádio Paz do Vale, 95.1, lá o Miqueias Alves, lá da Igreja Assembleia de Deus, tem pregado, tem ensinado. Divulgue o nosso programa, nos ajude aí, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela pregação da Palavra de Deus. Amém? Então, vamos pensar aqui a respeito sobre o fruto, ou o gomo do fruto do Espírito chamado paz, que é o terceiro aqui. E talvez de todos os que são listados aqui pelo apóstolo Paulo, a paz seja um dos mais banalizados ou mais cauterizado
na mente das pessoas. Porque a palavra paz, ela está associada a muitos conceitos diferentes. Por exemplo, estou em paz. Ou seja, é uma consciência tranquila. É alguém chamando a atenção para sua consciência tranquila. Ou estou sem paz. A ideia da irritabilidade ou da ansiedade. Fique em paz. Esse desejo solidário. Ou paz e amor, essa gíria da galera. Ou a paz do Senhor, esse cumprimento que os evangélicos muito usam, ou a paz de Cristo, a paz de Deus, graça e paz, tantos cumprimentos diferentes para falar da mesma coisa. Ou vá em paz, uma bênção dada. Bem, tantas coisas nós poderíamos dizer dessa ideia da paz. Até mesmo na Bíblia Sagrada, quando você vai estudar, você vai ler, você vai meditar em alguns textos e alguns versículos da Bíblia, falando sobre a questão da paz, a paz está associada a muitos desses conceitos que eu estou aqui dizendo. Por exemplo, na Bíblia, paz pode ser o quê? Uma bênção liberada. Pode ser um árbitro em nossos corações na hora de tomar decisões. Pode ser uma bem-aventurança, pode ser um fruto do Espírito, pode ser o próprio Deus encarnado, pode ser a consequência da nossa justificação e assim por diante. Então, quando nós falamos de paz e nós vamos procurar referências do que isso significa, nós encontramos um leque gigantesco. Nós encontramos um portfólio, vamos assim dizer, muito grande sobre muitas coisas. Então eu quero aqui, de maneira bem objetiva e clara, pensar com vocês, fazer aqui algumas considerações com vocês sobre o que é o fruto do Espírito, ou o gomo do fruto do Espírito chamado paz. E eu quero então fazer 4 considerações aqui, juntamente com vocês, nessa oportunidade. E em primeiro lugar, Deus é a própria paz. Primeira consideração que nós temos que fazer a respeito do tema paz é que Deus, o próprio Deus, é a paz. Olha lá o que diz Isaías, você conhece esse texto de cor? Isaías capítulo 9, versos 6 e 7, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi, no seu reino, para firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então, quando nós estamos falando de paz, nós estamos, em outras palavras, querendo dizer que Deus é a própria paz. O entendimento que nós temos a respeito de paz advém do nosso Deus, o Deus que se revelou em nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Até mesmo Jesus, lá em João, capítulo de número 14, verso de número 27, diz: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Ou seja, o próprio Cristo, a própria paz de Deus encarnada diz: olha, a paz que eu tenho a liberar, a paz que eu tenho a oferecer não é uma paz como o mundo a dá.
Não é essa paz que o mundo diz que é paz. Não, a verdadeira paz somente eu posso dar, somente eu posso oferecer. Por quê? Porque eu sou a própria paz. Então, para que nós possamos entender a paz, nós temos que ter um encontro com Jesus. Nós temos que ter um encontro com Deus. Nós nunca iremos compreender claramente o que significa paz se nós não tivermos um encontro com Deus. E talvez você está procurando paz numa formação acadêmica, talvez você está procurando paz num casamento, talvez você está procurando paz até mesmo num divórcio, talvez você esteja procurando paz num carro, numa casa nova, numa viagem para o exterior, está buscando paz em uma terapia, está buscando paz numa igreja, está buscando paz numa série, está procurando paz nos remédios, mas a verdadeira paz você só vai encontrar em Deus, só vai encontrar em Cristo. Somente quando você tiver um encontro com Deus, você vai ter o entendimento, a clareza do que é verdadeiramente experimentar a paz. A verdadeira paz é o próprio Deus encarnado. Número 2. Paz tem um antônimo. E você sabe que sinônimo é aquilo que é o quê? Igual ou semelhante. Antônimo é aquilo que é o contrário. Em outras palavras, se existe paz é porque existe guerra. Se existe paz é porque existe guerra. E aí quando você volta lá no Gênesis de capítulo 1 e 2, que é o ideal ali do paraíso de Deus, você encontra o quê? A paz, a harmonia, a ordem, a perfeição. Mas a partir do momento em que o homem peca contra Deus, entra o quê? A guerra. Ou seja, não é Deus o provocador da guerra. Não. Deus só pode o quê? Liberar paz. Deus só pode liberar harmonia, perfeição. Quem semeia o caos, quem semeia a guerra é o homem. E em seus próprios erros, em seus próprios pecados, em suas próprias concupiscências, em sua própria desobediência contra Deus. Porque a partir do pecado, o pecado fez com que o homem iniciasse uma guerra. Primeiro, com Deus. Segundo, com o seu próximo. Terceiro, consigo mesmo. E quarto, com a natureza. Ou seja, Deus foi lá e fez tudo perfeito. E diz lá no final do dia da criação que ele diz que era tudo muito bom. Mas aí vem um homem. Vem um homem influenciado por Satanás, que só quer destruição, que só quer guerra, que só quer o mal, e leva Adão e Eva ao pecado, e o pecado é semear guerra aonde existe paz. E aí surge essa guerra com Deus, com o próximo, com nós mesmos e com a natureza. Enquanto Deus quer a paz reinando todas as coisas em perfeita harmonia, o homem quer o que? Guerra. O pecado traz guerra, traz divisão, traz contenda, traz separação. E aí é onde entra a misericórdia de Deus lá na frente, para nós entendermos que é sempre Deus que está querendo restabelecer a paz. O homem sempre, por conta dos seus pecados, por causa do seu pecado original pós-queda, sempre está o que? Semeando a guerra. E se não há intervenção do Espírito Santo, produzindo na vida do pecador regenerado o fruto do Espírito chamado paz,
nós nunca viveremos em harmonia. Nós sempre viveremos em desordem, em guerra. Terceiro, uma coisa é a paz com Deus e outra é a paz de Deus. Olha lá comigo. Romanos, capítulo de número 5. Romanos, capítulo de número 5, verso 1, que diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto diz duas importantes verdades para nós. Que uma coisa é a paz com Deus e outra coisa é a paz de Deus. A paz com Deus fala da nossa reconciliação por meio do sacrifício de Jesus Cristo feito por nós na cruz do Calvário. Porque depois da queda nós nos tornamos inimigos de Deus. Nós fomos o que? Separados de Deus por causa dos nossos pecados. E aí isso trouxe o que? A ira santa de Deus contra o que? Todos aqueles que estão em contradição à sua vontade perfeita, revelada, santa. E se nós estamos em inimizade para com Deus, o único meio de haver o que? Amizade é por meio do que? Do sangue. Não existe remissão de pecado sem derramamento de sangue. E Cristo é o nosso sacrifício substitutivo, que nos deu condições de ter uma nova amizade, um novo relacionamento com Deus. Ou seja, agora, por meio da obra de Cristo, nós temos o quê? Paz com Deus. Nós temos amizade com Deus. Nós temos relacionamento com Deus. Nós podemos nos aproximar de Deus por causa de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E por causa disso vem o que? A bênção da paz com Deus, que é o que? A paz de Deus. É essa bênção que vem como consequência dessa aliança feita por nós lá na cruz do Calvário. Pelo sangue de Jesus. Agora nós desfrutamos também da bênção de Deus. Nós desfrutamos da paz de Deus. Essa alegria do Espírito Santo, essa harmonia entre Deus e o homem. Por causa do quê? Dessa aliança que foi feita por nós na cruz do Calvário. Em quarto lugar, a paz tem uma origem. A graça de Deus. Ainda em Romanos, capítulo 1. Verso 7 diz: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui eu acho fenomenal. Porque veja bem, isso é repetido pelo apóstolo Paulo em várias de suas cartas. O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas, pode ler cada uma delas. Sempre ele começa falando sobre a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E perceba que a graça vem antes do que da paz. E aí eu te pergunto por quê? Porque a origem da paz é a graça. A origem da paz é a graça. A graça é a causa da nossa salvação, é esse favor imerecido, é esse meio, é essa causa que nos fez o quê? Ser achados justos diante de Deus. Diz lá Efésios capítulo 2, verso 8, pela graça, ou seja, a causa. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, nós fomos alcançados por essa graça, e essa graça produziu o que? Paz. Essa graça produziu meios de nós vivermos em harmonia com Deus, com o próximo, com a natureza, com nós mesmos.
Essa graça que nos alcançou, essa maravilhosa graça que nos alcançou, fez com que nós pudéssemos novamente sorrir, nos alegrar, descansar, confiar em Deus, depositar toda a nossa confiança no nosso Senhor Jesus Cristo. A graça é a causa e a paz é a consequência. E a conclusão que nós fazemos nessa noite a respeito desse assunto é que primeiro Deus, o quê? Nos deu a sua própria paz. Ele é a própria paz. E nós recebemos essa paz por conta da sua graça infinita, para que agora nós possamos compartilhar essa paz com o mundo. E quando que nós conseguimos fazer isso? Como nós conseguimos fazer isso? Conseguimos fazer isso falando do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o príncipe da paz. A minha palavra para você nessa noite, que talvez está angustiado, perturbado, sem paz, sem alegria, sem amor, sem fruto nenhum do Espírito, é que a paz de Deus venha inundar o seu coração pela pessoa de Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Jesus hoje, que a sua vida será diferente, porque a verdadeira paz vai morar dentro de você e o fruto do Espírito será produzido no seu coração. Que Deus abençoe você e que nós possamos produzir esse fruto tão maravilhoso para o nosso crescimento. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.